Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Judas, na Epístola de Judas, segunda mensagem, segunda de 4 mensagens, pela graça do nosso bom Deus, que vamos estar expondo aos irmãos e à igreja. Hoje nós vamos ler do verso 5 até o verso 13. Judas, do verso 5 ao verso 13. Diz assim a palavra, irmãos. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, segundo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Que Deus abençoe, meus irmãos, a sua palavra. Nós vamos orar, mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre a nossa vida, nós que vamos ouvir a palavra de Deus. Presbítero Leandro, por gentileza, nos apresenta a Deus nessa oração. Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pela rica oportunidade, Pai, na tua casa, no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos louvores, pelas orações. Como possa ser edificado por ela, e o Senhor em tudo glorificado. Amém. Esperamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para essa carta, para essa epístola de Judas, tendo na nossa mente, e aí eu digo de forma mínima, um contexto. Nós estamos diante de uma carta que é escrita no primeiro século ainda, não é? 65, 70, por aí. O cristianismo ele está ainda, como a gente às vezes diz, né, engateando, começando, são os primeiros passos. Respira-se ainda, não é, a era apostólica. Obviamente que Cristo não estava mais presente com a igreja, mas existiam os apóstolos,
existiam os discípulos, as discípulas do Senhor Jesus, o Evangelho, pela graça de Deus, estava inclusive se espalhando pelo mundo da época e crescendo. A igreja se multiplicava. É assim que Atos nos ensina. Se multiplicava de uma forma fantástica, se multiplicava de uma forma impressionante. Mas a igreja de Cristo, meus amados irmãos, nunca deixou de ser atacada, nunca deixou de ter oposição contra ela. Oposição que às vezes surge de dentro da própria igreja, oposição que surge de fora da própria igreja. Judas então escreve essa carta e o tema geral, o tema maior, e essa é a ideia que eu gostaria que tivéssemos aqui na nossa mente gravado. Sempre que você lê sobre Judas, sempre que você ouvir sobre esta carta, pense que ela é escrita na perspectiva de defender o verdadeiro evangelho. Esse é o intuito, essa é a intenção de Judas. Nós já vimos no domingo passado que nós podemos defender esse verdadeiro evangelho, né? E essa é uma das nossas funções quando nós lutamos pela verdade. Isso está descrito aí nos versículos anteriores que nós lemos nessa noite. Nós defendemos esse evangelho quando nós não ouvimos os falsos mestres, porque às vezes os inimigos do evangelho, eles se levantam de dentro da própria igreja. Nós defendemos este evangelho quando nós resgatamos a verdade, quando nós pregamos a verdade, e mesmo que seja um anjo que desça do céu e que pregue um outro evangelho, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado no nosso meio, nós não podemos dar ouvidos a ele. O texto então continua, e eu enxergo agora, do verso 5 ao verso 13, uma ação na mesma perspectiva de defesa do evangelho, mas uma defesa que agora se torna mais prática. A outra forma que nós teríamos de defender esse evangelho é vivendo na prática esse evangelho. Talvez essa seja a parte mais difícil, a parte mais complexa, a parte mais complicada, porque uma coisa é a teoria, nós sabemos disso, não é? Outra coisa é a prática. Todos nós sabemos que devemos comer pouco, comer bem e fazer exercício. Essa é a teoria que todos nós defendemos. Mas há uma grande diferença entre a teoria e o que nós fazemos ou deixamos de fazer no dia a dia. Mas a defesa do evangelho, ela também deve ser feita na prática, no campo das nossas ações, no dia a dia, no cotidiano, tendo alguns princípios muito claros na nossa mente. E eu olho para esse texto e vejo aqui então a Escritura Sagrada nos advertindo, nos exortando. Eu sei que algumas pessoas não lidam muito bem com o termo exortar. Na realidade, a palavra de Deus, quando usa esse termo em muitos textos, em muitas situações, traz muito mais a ideia de edificação do que de carão, como às vezes nós costumamos olhar. Olha, fulano exortou o outro. Essa exortação, geralmente, na palavra de Deus, era sempre encarada como a possibilidade de crescimento, a possibilidade de ajustar o prumo, a possibilidade de corrigir o rumo das nossas vidas. E eu olho para esse texto aqui, meus irmãos, e eu vejo essa exortação das Sagradas Escrituras a nós. E uma exortação que nos manda a agir de forma prática, baseando princípios, ou estabelecendo, melhor dizendo, princípios que devem nortear a nossa vida. Só que o exercício que nós vamos fazer de interpretação bíblica e de reflexão bíblica nessa noite, ele vai partir do negativo para o positivo. A gente vai partir do que nós não devemos fazer, consequentemente entendendo que não fazendo determinadas coisas, nós precisamos fazer aquilo que é o oposto disso que é proibido, disso que é fruto e alvo da exortação das Sagradas Escrituras. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa vida prática, nessa lida, nessa vivência cotidiana do Evangelho, que tem como objetivo também a defesa da verdade, a defesa de Cristo, a defesa do cristianismo, é que nós nunca podemos esquecer que nós servimos a um Deus soberano,
e a um Deus que é um reto juiz. Nós estamos diante aqui de textos, de versículos, de expressões, de frases que vão nos lembrar destas verdades. Diferente dos ímpios, que não respeitam a Deus, diferente dos ímpios que vivem a sua vida como se Deus não existisse, diferente dos ímpios e dos perseguidores do Evangelho, que não temem ou não têm o temor de Deus nos seus corações, nós, cristãos, somos diferentes. Acompanha comigo a leitura do texto mais uma vez. Veja, meus amados irmãos, que Judas diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aí ele vai discorrendo e falando dos anjos que caíram. E ele continua e vai falando de Sodoma e Gomorra, mas veja, a observação inicial é: quero lembrar-vos de algo que vocês já sabem. Lembre-se, é a teoria, mas que na prática parece que essa teoria estava sendo esquecida. E a exortação então se impõe diante da igreja, diante dos irmãos. Lembremos que Judas aqui, ele está escrevendo aos chamados de Deus, né, guardados por Cristo Jesus, a igreja do Senhor, está escrevendo para nós também. Esta é uma carta que é atemporal, que não se restringe apenas ao primeiro século, mas ela ainda é relevante para nós e tem ensinamentos preciosos para a nossa vida. E hoje é como se Deus estivesse falando comigo, com você, e nos dizendo: eu preciso lembrar você de algumas verdades. E uma verdade que nós não podemos nos esquecer, se queremos viver uma vida cristã verdadeira, autêntica na presença de Deus, é que Deus é soberano, que Deus é justo juiz. E como justo juiz, Ele haverá de condenar o pecado, Ele haverá de extirpar o pecado dos arraiais do Senhor, Ele haverá de combater aquilo que está errado e aquilo que está equivocado. Veja, irmãos, o texto faz menção a um momento histórico ímpar, singular na vida do povo de Israel, do povo de Deus, a libertação lá no Egito. Povo, antes um pouquinho a gente vai lembrar que o povo de Israel chega no Egito por intermédio de quem? Os irmãos lembram da história, não? Quem foi que primeiro chegou lá no Egito? Quem se tornou o administrador do Egito? Quem recebe a Jacó, seu pai, aos seus irmãos, e ali a família da aliança se estabelece, fugindo da fome, da seca, tendo a possibilidade de ter o sustento. Os irmãos lembram da história de José. Ali o povo de Israel, então, passa alguns anos, e aí nós não temos mais a figura de um judeu como sendo o administrador, mas os judeus agora estão escravizados. A cultura se torna algo sincrético, mesclado, misturado. Obviamente que sempre vai haver aqueles que são o que a palavra de Deus chama de remanescente fiel. Um momento que se assemelha, talvez, muito aos dias que nós vivemos, a outros momentos da história da humanidade, quando nós olhamos para o povo de Deus. Nós temos as nossas crenças. Eu falava hoje pela manhã, né? O Evangelho de João, ele circunscreve de forma plena, de forma maravilhosa, aquilo que nós cremos a respeito de Cristo Jesus como sendo o Verbo que se fez carne. Nós temos, por exemplo, o credo dos apóstolos que limita, não é, que estabelece aquilo que eu creio. Nós temos as confissões, nós temos a nossa confissão de fé de Westminster, nós temos o catecismo maior, nós temos o catecismo menor, nós temos aquilo que um dia nós declaramos como sendo verdade, que nos guia, que nos orienta. Mas nós estamos no Egito. Em que aspecto nós estamos no Egito? Nós fazemos parte de um mundo pagão. Nós fazemos parte de um mundo que respira uma cultura pagã. E se nós não estivermos devidamente atentos e alertas, em algum momento nós vamos nos misturar com esse paganismo. Em algum momento, ao invés de transformarmos o mundo, nós seremos transformados pelo mundo. Em algum momento, ao invés de levarmos a luz do Evangelho para o mundo, nós estaremos tendo as trevas da mentira adentrando no nosso coração. Quantas famílias têm sofrido com essa realidade?
Quantas pessoas têm sido escravizadas pelo paganismo? O Egito ficou lá para trás. Mas veja, a despeito de ter sido esse um momento extremamente importante na história do povo de Deus, Moisés, inclusive, como Messias, como libertador, tipologicamente nos apresentando ao próprio Senhor Jesus, o texto e a história diz que o povo não creu. Na verdade, Deus castiga o povo com 40 anos de deserto. E muito mais do que isso, aqueles que saíram do Egito não puderam entrar na terra prometida. Um povo de dura cerviz. Um povo que se rebelava constantemente diante do Senhor. Na realidade, um povo que, principalmente no início da caminhada, mesmo agora não sendo mais escravos, sendo livres, ainda nutria em seus corações a saudade do Egito. Melhor fosse que estivéssemos lá no Egito. Ó Deus, nos tirasse de lá para morrermos aqui no deserto. A semelhança, e é um outro momento histórico que o texto aborda também, a semelhança da mulher de Ló, que saindo de Sodoma e Gomorra, num gesto simbólico, mas que representava a sua saudade daquilo que ficou para trás. Ela olha para trás, ela olha para Sodoma, ela olha para Gomorra. Veja, meus amados irmãos, que nós precisamos viver o Evangelho, nós precisamos defender o Evangelho, mas nós nunca podemos nos esquecer que Deus é reto juiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz que mesmo Deus tendo libertado o seu povo da mão de Faraó, o texto diz que ali muitos não creram e eles foram alvo da ira de Deus. Deus criou os anjos se rebelaram contra Deus. O texto vai apresentar esta verdade aí no versículo 6, acompanhe comigo. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eu confesso que essa expressão, abandonaram o seu próprio domicílio, é uma expressão complexa e difícil de entendimento. Alguns afirmam que aqui se refere a que os anjos começaram a visitar a terra. Nós não vamos nos ater a esse pormenor do texto, mas para nós basta-nos hoje, nessa reflexão, o entendimento que os anjos, criaturas celestiais, criaturas sublimes, seres que habitam nas regiões celestiais, que estavam em plena comunhão com Deus, também se rebelaram contra Deus. E o que foi que Deus fez com esses anjos? Está descrito aí no final do verso 6, na segunda parte do verso 6. O texto diz que Deus tem os guardado sob trevas, em algemas eternas. Para quê? Para qual o objetivo? Para o juízo do grande dia, o grande acerto de contas. Veja, conquanto tenham sido os anjos criaturas especiais feitas por Deus, eles se rebelaram contra Deus, ou alguns deles se rebelaram contra Deus. E Deus agiu com justiça. Se eu me rebelo contra Deus, eu mereço a condenação. Se eu peco contra Deus, eu mereço a condenação. Aquele que pecar, esse também morrerá. O salário do pecado é a morte. Deus é reto juiz. Nós não podemos nos esquecer desta verdade. O texto ainda apresenta o outro momento histórico que eu falei. Veja o verso 7, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas influenciadas por esse antro de perversidade, de promiscuidade. Da mesma forma que podemos nos assemelhar o povo de Israel ali no Egito, quando nós nos deixamos contaminar pelas religiões, pelas ideologias, pelos pensamentos pagãos, eu poderia afirmar sem sombra de dúvida que vivemos hoje em pleno século XXI. Hoje é dia 20 de setembro de 2020. Confere, né? Nós vivemos tempos que se assemelham a Sodoma e Gomorra.
no que diz respeito à ética defendida por muitas pessoas. A promiscuidade, irmãos, cresce na nossa sociedade. A maldade, a vileza, a falta de respeito. Os crimes têm sido cometidos à torta e à direita, como nós costumamos dizer. Nós temos acompanhado alguns índices aí estarrecidos de violência no nosso país. Violência doméstica contra as mulheres, estupros crescendo a cada dia. Nesse período, inclusive, de confinamento, de pandemia, os índices mostram o quanto esses índices aumentaram e cresceram. Afora isso, nós temos pessoas defendendo abertamente pautas e ideias que estão muito próximas ao que nós, de fato, entendemos como paganismo, ideias distantes da verdade de Deus. Os irmãos lembram de Sodoma e Gomorra, quando ali os servos de Deus estiveram naquela cidade, homens, anjos, ali quiseram possuir os próprios anjos. A homossexualidade graçava e crescia naquela cidade, a promiscuidade crescia naquela cidade, ao ponto de Deus dar um basta e dizer, não tem mais como tolerar o nível de pecado, o nível de promiscuidade, o nível de rebeldia e de rebelião contra Deus. Chegou a níveis que o próprio Deus não conseguia mais suportar naquele momento. Ah, meus irmãos, Deus é misericórdia. Ah, meus irmãos, Deus é graça. Meus irmãos, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Nós não podemos nos esquecer disso. E maldito o homem que cair na mão de um Deus que sai agora, muda um pouquinho a chave e deixa de exercer a sua misericórdia para exercer a sua ira. Apesar de que mesmo a ira de Deus é uma ira santa, mesmo a ira de Deus é uma ira justa, mesmo a ira de Deus é uma ira misericordiosa, mas é ira. Eu não posso pensar, falar ou imaginá-la de forma diferente. O que acontece com Sodoma e Gomorra? O que acontece com aquelas pessoas que se entregaram à prostituição? O que acontece com aquelas pessoas que se entregaram às práticas pagãs? Eles são destruídos por Deus. Meus amados irmãos, não se enganem. Eu toquei um pouco nesse assunto no domingo passado. Muitos falsos mestres têm se levantado no nosso meio e pregado um outro evangelho que não é o evangelho da verdade. Muitos dos nossos adolescentes, crianças, adolescentes e jovens já têm sido fortemente influenciados por doutrinas do demônio, de Satanás. Havia um deus pagão, Moloque, é uma das terminações, que uma das maneiras de adorar, uma das maneiras de achar o benefício desse Deus era o sacrifício de crianças. Interessante, veja, obviamente que tem diferenças, é lógico, precisamos ser honestos intelectualmente, mas tem semelhanças que precisam ser destacadas também com aqueles que, por exemplo, hoje defendem o assassinato de crianças no ventre materno. Eu sempre disse que eu tenho alguma dificuldade de discutir essa matéria porque me parece que algumas pessoas que assim defendem sempre esquecem de afirmar se aquele ser é um ser vivo ou não é um ser vivo. Toda hora que se discute sobre isso, uma pergunta precisa se impor. Você está falando de um ser vivo? Você está falando de um ser humano? Se nós estamos falando de um ser vivo, se nós estamos falando de um ser humano, a discussão precisa ser e precisa levar isso em consideração. No paganismo, crianças eram sacrificadas a esse Deus pagão. Olha a semelhança, o objetivo era alcançar a graça desse Deus, o objetivo era ser próspero, o objetivo era fazer com que, a plantação rendesse mais, o objetivo era fazer com que os negócios fossem bem. Veja, guardadas as devidas proporções, muitas pessoas defendem o sacrifício a Moloque nos tempos de hoje, numa perspectiva de que eu preciso me livrar de algo que pode ser um empecilho para a minha vida, para o meu crescimento do ponto de vista material. O que é algo absurdo,
Mas muito mais absurdo do que defender isso é ver um cristão defendendo essa pauta. É ver um servo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, defendendo isso. Eu faço um desafio aos irmãos aqui na igreja, aqueles que estão nos ouvindo aí no canal da igreja, aqueles que vão assistir esse vídeo depois, pesquisem sobre as religiões ao longo da história. O judaísmo, o cristianismo, aquilo que pejorativamente alguns hoje atacam como a ética judaica cristã, é o único segmento religioso que nunca se valeu de sacrifício humano. Nunca derramou sangue humano. Na realidade, só houve um sacrifício humano, na perspectiva do cristão. Quem se sacrificou foi o próprio Deus. Meus irmãos, isso não tem precedente na história das religiões. Não há uma religião em que o próprio Deus se sacrificou. Não há uma religião em que o Deus se fez homem, o Deus se fez carne e ele se sacrifica para que a justiça alcance o coração das outras pessoas. Não. Estude a história das religiões. Centenas e milhares de sacrifícios humanos foram feitos. Alguns livros tratam a respeito disso. A história, a literatura está farta dessas informações. Seres indefesos, seres que sequer tinham o direito de se defender, apesar de terem o direito à vida. Eram queimados vivos, ou passavam por assassinatos atrozes, os mais terríveis possíveis, para aplacar a ira de um suposto Deus, para satisfazer a ira de um suposto Deus. Meus amados irmãos, Deus é justo juiz. Chega um momento em que Ele pede a conta. Nós não temos o direito de tirar a vida de seres humanos. A vida pertence a Deus. Ele é o Senhor da vida, Ele é o autor da vida. Sequer nós temos o direito de tirar a nossa própria vida. Imagina a vida de outro ser. Isso não nos compete. Mas uma sociedade em que Cristo é colocado de lado, uma sociedade em que as ideologias pagãs se tornam verdade, numa sociedade onde o materialismo vale mais do que pessoas, numa sociedade em que se prega a divisão para conquistar, e a gente vai chegar nesse modus operandi satânico descrito aqui no texto também. O sacrifício de vidas humanas pouco importa. E outros sacrifícios mais, porque a ética implementada, aceita, divulgada, difundida por essas pessoas não é a ética cristã. Defender o verdadeiro evangelho é remar contra a maré desse mundo. Na realidade, meus irmãos, alguns jovens, e eu já passei por essa fase de querer ser revolucionário, de querer revolucionar o mundo. E aí, para ser revolucionário, a gente vai ouvindo várias ideias, as utopias que nos são apresentadas, cada uma mais bonita do que a outra. Eu, no início da minha juventude, ficava vendo aquelas séries sobre a época da ditadura militar, né? Anos dourados, aquelas coisas, aquela luta, supostamente, porque é uma falsidade também histórica que foi apresentada ao longo dos anos pela defesa da democracia, alguma coisa dessa espécie, nessa natureza, e você vai criando aquela paixão revolucionária. Não, também quero ser um revolucionário. Quantos jovens se embrenharam nas matas, não é? Ali na região do Araguaia, para supostamente defender, eles acreditavam que eles estavam defendendo, alguns deles sim, a democracia. Eu não duvido disso não, eu não duvido da sinceridade de muitos jovens que ali foram assassinados, e não estou defendendo o assassinato deles, sob hipótese nenhuma. Um erro não pode justificar outro erro. O ponto que eu quero trabalhar com os irmãos e afirmar para os irmãos é o seguinte: em algum momento, esse afã da revolução teve um lugar no nosso coração. Na minha vida foi assim, eu dou meu testemunho pessoal.
Mas aí os anos foram passando, a gente vai estudando mais, a gente vai lendo, nós vamos sendo abençoados por Cristo. E hoje, nos meus 43 anos de vida, eu cheguei a uma conclusão. Eu continuo sendo revolucionário. A chama da revolução nunca foi apagada do meu coração. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite que não existe nada mais revolucionário do que seguir a Cristo. Não existe nada mais revolucionário do que seguir a Cristo. Fazer o que todo mundo faz, onde é que está a revolução? Nadar na mesma direção da corrente ou da correnteza, chegar na sua sala de colégio, da universidade, defender, por exemplo, o aborto, qual é a revolução nisso? Todo mundo já faz isso lá? Ou não? Ou quase todo mundo? Não vamos generalizar, não. Chegar numa sala de universidade e defender, por exemplo, a liberação das drogas, o que é que há de revolucionário nisso? Quase todo mundo lá já faz isso. Até os professores acadêmicos, doutores e pós-doutores já fazem isso. Revolucionário é aquele que rema contra a maré. Revolucionário é aquele que quer transformar o mundo, mas quer transformar o mundo não pela mentira, mas quer transformar o mundo pela verdade do Evangelho. O que Judas está escrevendo aqui, nos ensinando esta verdade. Nós precisamos, enquanto cristãos, meus irmãos, defender a verdade do Evangelho com a nossa própria vida, com a nossa própria existência, sabendo que Deus é soberano, sabendo que Deus é reto juiz, ninguém escapa à sua mão. Nós precisamos fazer isso, e esse é um outro ponto, com muita seriedade na nossa postura. Acompanhe a leitura comigo. Veja, aí a mão, o juízo de Deus sendo exercido no próprio povo de Israel, quando sai do Egito, aqueles que não creram, contra os anjos que se rebelaram, tendo o exemplo de Sodoma e Gomorra como a pior ética que poderia existir, a promiscuidade, o pecado crescente, terrível. E o verso 8 continua então dizendo: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Essa de fato é talvez a melhor expressão que defina pessoas que vão atrás dessas coisas. Sonhadores alucinados. É alucinógeno mesmo, tá certo? Seja uma substância química ou seja um discurso bonito que provoca uma ação alucinógena na nossa mente, no nosso coração, e nós começamos a sonhar, a acreditar em algo que não é possível, que não é real. Não só contaminam a carne, como também rejeitam governo, difamam autoridades superiores. E aí, meus amados irmãos, a seriedade do cristianismo é posta em prática aqui e ressaltada a partir do princípio da autoridade. Há inclusive uma história interessante aqui de ser observada. Nós não vamos nos deter nela, mas os irmãos que acompanharam a leitura viram que o texto fala que quando Moisés morre, há uma briga uma contenda entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Alguns comentaristas afirmam que a briga aqui é que Satanás queria expor o corpo de Moisés. Qual é a ideia por trás disso? Se eu sei onde Moisés está enterrado, se eu sei onde está, o túmulo de Moisés, com certeza esse túmulo teria virado uma meca de adoração e de louvor para muitos dos judeus, ou não? Vamos lá visitar o túmulo do grande libertador do povo do Egito. Esse é um modus operandi de Satanás também, A ideia de tirar a glória de Deus e colocar essa glória em quem quer que seja, mesmo que seja um personagem fantástico como Moisés. Mas Moisés não é digno de receber a glória que deve ser apresentada só a Deus. Nós, inclusive, me permitam um parêntese. Nós, reformados, precisamos ter muito cuidado com isso.
Porque nós temos uma tendência de colocar no nosso panteão, entre aspas, de deuses, Calvino, Zwinglio, Lutero, alguns mais recentes, seja lá quem for, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Calvino, ninguém ficaria mais triste do que, muitas vezes, o uso que se faz do seu nome do que o próprio Calvino, que exigiu, no leito da morte, ser enterrado quase que no anonimato, sem nenhuma honraria, porque ele tinha uma convicção muito clara na sua mente, no seu coração. Ao Pai e ao Espírito, a fim de que haja união, tanto física como espiritual. No outro texto ele diz assim: tive a honra de vos ver na pessoa de Damas, vosso bispo, digno de Deus, e na pessoa de vossos dignos presbíteros, Baço e Apolônio, como também do diácono Zotion, meu companheiro de serviço, de cuja presença espero sempre usufruir. Ele é submisso ao bispo como à graça de Deus e aos presbíteros como à lei de Jesus Cristo. Veja, eu disse que nós precisávamos olhar para essa carta no contexto de perseguição. A igreja precisa estar coesa, a igreja precisa estar unida, a igreja tem liderança, a igreja tem presbíteros, a igreja tem bispos, a igreja tem pastor, a igreja tem diáconos, a igreja tem liderança. Se nós estivermos brigando entre nós mesmos, como nós vamos subsistir? Mas o modus operandi de Satanás às vezes é esse: dividir para conquistar. Vamos segregar a sociedade, vamos produzir no coração das pessoas esse sentimento de rebeldia. O sentimento de rebeldia, irmãos, é o sentimento dos anjos caídos, é o sentimento de Satanás.
Como defender a verdadeira fé se tivermos no nosso coração esse sentimento de rebeldia? Logo, nós precisamos viver o Evangelho e a defesa do Evangelho através da vida, buscando de forma muito séria fazer a vontade de Deus em vários pontos. Um deles é a submissão às autoridades. Veja, verso 8, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, está falando da promiscuidade, do pecado, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. É a anarquia, é o caos, é a rebeldia, é o sentimento faccioso. Há o exemplo do arcanjo Miguel, que não fez dessa forma, antes busca o nome do Senhor. Por que busca o nome do Senhor? Porque, meus irmãos, nós, enquanto cristãos, temos uma convicção no nosso coração: toda autoridade vem de Deus. Quando eu, como filho, obedeço o meu pai, obedeço a minha mãe, eu os estou obedecendo como se estivesse obedecendo ao próprio Deus. Pastor, então não há possibilidade de nenhuma rebeliãozinha? Uma possibilidade muito restrita. Uma possibilidade muito específica, se a autoridade se rebelar contra Deus. Só pesando essas duas coisas, Deus sempre haverá de pesar mais. É por isso, meus amados irmãos, que todo e qualquer sistema autoritário de governo tem como objetivo destruir o cristianismo. Porque os irmãos acham que nesses países onde o cristianismo tem sido perseguido, em países onde não há liberdade religiosa, em países autoritários, em países onde não há a verdadeira democracia defendida por muitos, eu posso citar, por exemplo, a China. Porque o cristianismo é um empecilho em ditaduras como essa? Porque o cristão, em última instância, só se dobra diante de Deus e ponto final. Nós somos revolucionários, mas revolucionários pela verdade. Pastor, então nós não obedecemos às autoridades, obedecemos todas as autoridades. Meus irmãos, eu falei isso num outro momento aqui. Se você olhar a postura dos cristãos no primeiro século, lá no Império Romano, eram os melhores maridos, eram as melhores esposas, eram os cidadãos mais dignos, pagavam os seus impostos corretamente, os trabalhadores mais aplicados, porque a palavra de Deus nos ensina a respeito disso, ou não? Se eu sou patrão, eu devo ser justo. Se eu sou funcionário, se eu sou escravo, se eu sou trabalhador, eu preciso trabalhar como se estivesse trabalhando para quem? Para Deus. Se eu sou um marido, eu tenho que amar a minha esposa a ponto de entregar a minha vida por ela. Se eu sou a esposa, eu preciso entender qual é o meu papel dentro da família, dentro daquilo que Deus constituiu como família, e ser submissa ao meu esposo, como a igreja é submissa a Cristo. Essa é a comparação do texto. Os filhos devem ser obedientes aos vossos pais. Os pais não podem provocar a ira dos vossos filhos. Perceba, meus amados irmãos, que a palavra do Evangelho é uma palavra que organiza a sociedade, é uma palavra que traz ordem, é uma palavra que traz decência, tendo Deus como a autoridade maior, tendo Deus como o ser supremo, aquele que nos governa em última instância, aquele que nos orienta em última instância. Qualquer autoridade, qualquer governo que afronte o nome de Deus, que nos impeça de adorar a Deus, ele pode ser resistido. Mas se ele não faz isso, ele precisa ser respeitado como autoridade. Nós não somos rebeldes sem causa. Nós não podemos embarcar nessa conversa fiada sob pena de sermos, conforme diz o texto, sonhadores alucinados, servindo tão somente de massa de manobra para outras pessoas. É preciso viver a vida cristã com seriedade. Estes, porém, verso 10, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Aí nós temos 3 exemplos aqui, eu não vou ter tempo de trabalhar nenhum deles, detalhadamente, não é? O caminho de Caim, o caminho de Balaão
e a revolta de Corá, não é? Corá é a revolta justamente depois da libertação lá do Egito. Lembram que foram tragados pela terra? Qual é a revolta de Corá, meus irmãos? É a revolta, ele se rebelou contra quem? Ele se rebelou contra Moisés. Ele queria minar a autoridade de Moisés. O problema é que Moisés foi colocado no posto que estava, não por vontade própria, mas ele foi colocado no posto que ele estava por vontade de quem, meus irmãos? Do próprio Deus. Se rebelar contra Moisés, naquele contexto, era se rebelar contra o próprio Deus. Qual é a revolta de Caim? É a revolta da inveja. É a revolta contra o próprio Deus, que é soberano para aceitar o sacrifício de um e não aceitar o sacrifício do outro. Estes homens são como rochas submersas. Rochas submersas aqui são arrecifes escondidos sobre a água. Se você pegar um caiaque, uma jangada, uma coisa simples, aí você vai ver a maré alta aqui na Ponta Verde. Jatiuca, Ponta Verde. Aí você empolgado, vai com aquela jangada para lá, vai com o caiaque para lá. A maré está um pouco alta, você não conhece a região, você vai trombar em algum arrecife, você vai trombar em alguma pedra, você pode inclusive sofrer um sério acidente. O Rio São Francisco está cada dia mais assoreado, né? Os irmãos que já fizeram a travessia aqui em Alagoas, de Penedo, ali de Penedo para Sergipe, não é? Está cada dia mais difícil fazer aquela travessia. O cara que pilota aquela balsa ali, ele tem que saber por onde ele está indo, porque senão ele fica encalhado num banco de areia. E aí fica a balsa cheia de carro encalhado no banco de areia. Talvez eu vá ter que esperar a usina abrir as comportas lá em Xingó, não é? É a mais próxima, para que a água do rio suba mais um pouquinho e desencalhe, ou então vai ter que fazer uma outra coisa, que eu não sei qual seria o procedimento. Algumas pessoas estão na nossa vida como esses arrecifes. Cuidado. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com as pedras de tropeço na sua vida. Às vezes elas estão escondidas, submersas. Nós achamos que estamos nadando de braçada, nós achamos que está tudo muito tranquilo. Quando menos esperamos, nós estamos encalhados num banco de areia. Ou o casco do barco, do caiaque, da jangada, do navio foi furado. E aí nós começamos a submergir, nós começamos a afundar, nós começamos a ter a nossa vida destruída. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, vejam, homens que não se submetem à autoridade de ninguém, homens que se bastam, que são senhores da sua vida. Aqui nós somos remetidos às festas do amor, não é? Ágape, a esses movimentos, não é? Que aparentemente é algo agradável, que coisa maravilhosa, nós estamos todos aqui festejando. Mas nesses festejos, nesses momentos teoricamente agradáveis, está lá a pedra de tropeço, e naquele momento nós podemos submergir por conta dessas pessoas. Elas são comparadas a nuvens sem água, que são impelidas de um lado para outro, mas não adianta de muita coisa, porque o objetivo da nuvem é fazer com que a chuva caia, e em caindo a chuva, a terra brota, e em brotando a terra, o homem tenha o alimento, tenha o fruto. Está dito aqui no texto. São como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. São como estrelas errantes. Essa estrela errante aqui, talvez a ideia do texto seja a ideia da estrela cadente. Eu acho que todos nós já vimos uma estrela cadente, não é? Acredito eu. Parece que é um fenômeno que na cidade muito iluminada a gente tem a capacidade menor de ver. Mas ainda assim nós, vez por outra, enxergamos e vemos isso. E eu acho que a ideia dessas estrelas errantes é mais ou menos isso. Porque diz assim, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, rapidamente passa e depois some. Existem pessoas que são assim na nossa vida, como pedra de tropeço, como estrelas errantes. Vêm,
destrói, arrebenta, nos faz naufragar e depois vão embora. E nós ficamos com um problema para resolver. A vida cristã não pode ser vivida dessa forma, meus amados irmãos, nessa perspectiva. Vamos defender a verdade do Evangelho com a nossa vida. Vamos viver o Evangelho de forma verdadeira, de forma séria, de forma santa, na presença de Deus, entendendo que Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Amém.